Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar sobre a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E para começar hoje aqui, eu vou compartilhar João capítulo 21, que é uma das aparições, que Jesus Cristo faz aqui, que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, que eu aprendo muito com essa parte aqui. Quando eu falo aparição de Jesus Cristo, tá bom? É realmente no corpo ressurreto dele. Não é uma aparição no sentido espírito, tá bom? Cristo, quando ele aparecia, ele conversava com as pessoas tocavam nele, ele comia com as pessoas, comia peixe e assim por diante. Então, Jesus Cristo, ele aparecia, ministrava essas pessoas no corpo ressurreto que ele havia ressuscitado, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui em João, capítulo 21, versículo 1. E depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, né? Então, ele já havia aparecido várias outras vezes. Talvez esse seja uma das mensagens que eu posso trazer no canal, né? Tentar trazer a ordem das vezes que Jesus Cristo apareceu aqui, né? Nas Escrituras. Eu acho que seria bem legal também. Continuando, ele diz assim, ó. Como que foi que Jesus Cristo apareceu para eles, né? Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos. Então, aqui já conta que estava Pedro, né, que era o dos principais ali que Cristo havia escolhido para encabeçar, né, para ser o governante, líder, né, na igreja, e tava outros 6 apóstolos ali, né? Então era 7 pessoas que estavam aqui, né? Só para nós começarmos o estudo aqui. Aí no versículo 3 diz assim, ó: E disse-lhe Pedro: Vou pescar. E disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Bom, aqui Pedro, né, ele era o líder. E aí o líder pegou e disse, eu vou pescar, né? Os outros que estavam com Pedro ali disse, nós também iremos contigo, né? Bom, alguns comentaristas falam, Pedro ele quis voltar para a vida antiga dele de pescador, né? Era o que ele sabia fazer. Era um momento difícil aqui para Pedro, porque embora ele já tinha visto Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado, e os outros apóstolos também tinham visto já, tá bom? Mas é diferente porque Cristo ele estava direcionando a obra, Cristo ele estava ali como cabeça, né, fazendo toda a obra. E agora Pedro ele era o cabeça ali, né? Entenda assim que Cristo ele continua sendo o cabeça da igreja, ele continua guiando a igreja por meio de revelação. Ele não vai deixar Pedro sozinho. Aliás, os profetas eles têm que receber revelação de Deus, tá bom? Mas aqui, Jesus Cristo não estava toda hora ali, né? Com eles, porque agora ele já havia ressuscitado, então ele aparecia às vezes ali para Pedro e os demais discípulos. Então, o peso do chamado, né, de Pedro ali, de dirigir os apóstolos, de papel de liderança, deve ter pesado muito. Então, eu não acho que Pedro ele quis simplesmente voltar para a vida anterior e abandonar o ministério. Talvez ele quisesse aqui descansar, né? Um tempo para refletir, alguma coisa assim. Talvez ele queria só um momento de lazer ali. Mas lembrando que o próprio Cristo já havia dito não somente a Pedro, mas aos demais apóstolos, né? Inclusive no chamado deles de 12, né? Os 12 apóstolos. Quando ele chamou, ele disse, vos farei pescadores de homens. Então era para eles pescar homens e não peixes. E aqui a gente vê, então, um momento em que o Pedro e os demais apóstolos eles vão pescar peixe, né? Aqui no versículo a gente observa, né, que nenhum deles pegou e falou para Pedro, não, Pedro, não vamos pescar peixe, não, vamos pescar homem, né? Foi o que o Salvador, ele quer, o que a gente faz é pescar homens e não peixe, né? Mas o versículo diz, e subiram logo para o barco, ou seja, todos concordaram, todos foram para o barco ali. E aí o versículo continua dizendo que naquela noite nada apanharam, tá bom? A pescaria naquela região é melhor à noite se pega mais peixe do que de dia.
e eles tentaram pescar a noite inteira e nada apanharam. Imagina aí, entrar na noite, a madrugada toda, chegando de manhã, e eles não haviam pegado peixe algum. Tá bom? Então é nesse cenário aqui que Jesus Cristo vai aparecer para eles. Aqui o versículo 4 diz: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, porém os seus discípulos não lhe reconheceram que era Jesus. Então Jesus aparece lá na praia, mas eles não reconhecem que é Jesus, né? E aqui nós podemos ver por que será que eles não reconheceram. Os próximos versículos aqui vai dizer que eles estavam a 200 côvados de distância da praia, né? É uma distância aí de 90 metros, tá bom? Cerca de 90 metros de distância da praia ali. Podia estar um nevoeiro porque estava amanhecendo. Podia ser que eles não reconheceram Jesus por causa do nevoeiro, por causa da luz, né? Porque ainda estava amanhecendo, não estava aquela luz forte. Então eles apenas viram uma pessoa ali na praia, né? E não reconheceram que era Jesus. Uma outra explicação também é que podia ser que eles estavam tão focados no trabalho que eles estavam fazendo de tentar pegar peixe, que eles não conseguiam ver Jesus, né? Enxergou uma pessoa ali comum, né, na beira da praia. E às vezes nós somos assim também, a gente está tão concentrado em outras coisas, nossa mente está tão absorvida pelas coisas do mundo, que a gente acaba não vendo as maravilhas de Deus e os milagres que acontecem no meio do dia conosco, tá bom? Bom, mas também aqui pode significar que Jesus Cristo simplesmente quis aparecer assim para ele, como está escrito no primeiro versículo. Apareceu dessa maneira, ou seja, não se revelando. Jesus Cristo ele podia aparecer de maneira que ele vendasse as pessoas, os olhos da pessoa, para a pessoa não reconhecer ele, como ele apareceu aos 2 discípulos na estrada de Emaús, né? Indo ali com os 2 discípulos que conheciam Jesus, mas andando com Jesus ali, eles não reconheceram porque era como se os olhos deles estivessem vendados. Então foi dessa maneira que Jesus Cristo apareceu aqui para eles na praia, né? Então, embora podemos falar que estava 90 metros, estava nevoeiro, simplesmente Cristo ele não quis se revelar. Cristo ele apareceu com seu corpo ressurreto, sim, mas Cristo ele não precisava aparecer em toda a sua glória, né? Então ele apenas apareceu ali para eles, né? E aí Cristo ele começa o diálogo, né? Eles viram que tinha uma pessoa lá na praia, e aí Cristo começa o diálogo com eles aqui no versículo 5, dizendo: Disse-lhe, pois, Jesus: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? E responderam não. Aqui, né, o versículo 5, né, quando diz filhinhos, tem alguma coisa para comer, parece às vezes que Jesus Cristo eles estavam pescando e que Jesus Cristo estava na praia falando: vocês têm alguma coisa para mim comer aí, né? Vocês pescaram alguma coisa, talvez testando a bondade dos apóstolos ali? Não, porque Cristo já sabia que eles não tinham apanhado nada, tá bom? A tradução aqui poderia se traduzir dessa maneira aqui, ó: rapazes, vocês não pescaram nada, não é mesmo? Né? Então ele estava afirmando: olha, vocês não pescaram nada, né? E eles responderam: não, né? Responderam que não haviam pescado nada. Versículo 6: E disse-lhe: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes, né? Aqui é muito interessante porque Jesus Cristo dá uma ordem de comando para eles, né? Lançai a rede do lado direito. Para um pescador que está ali naquela profundidade na água, tanto faz você jogar a rede do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. Se tiver peixe, vai pegar, né? Mas às vezes a liderança e Cristo, eles falam algo para nós que parece assim: mas será que isso aqui vai funcionar? Se você fazer exatamente como está falando aqui, vai funcionar, né? Se nós seguirmos ali a risca, vai funcionar assim. Então não é que não importa para o lado direito ou esquerdo. Se eles tivessem lançado para o lado esquerdo, não ia pegar nada, porque Cristo falou o lado direito, né? Embora para um pescador experiente falar: tanto faz jogar de um lado para o outro, né? Não tem nada a ver, a rede vai descer embaixo do barco ali, né? Mas obedecer especificamente o que está pedindo, isso traz milagre, tá bom? Então é importante aqui.
Então eles lançaram a rede e aí então já não conseguiram pegar tanto peixe, já que não conseguiam nem subir a rede, né, de tanto peixe que havia pegado aqui. O versículo 7 diz assim: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe, o discípulo, né, a quem Jesus amava, aqui se referindo é João, né? João escrevendo esse registro, ele se sentia amado pelo Salvador, então ele falava, o discípulo a quem Jesus amava. Mas Jesus, ele amava todos os discípulos, tá bom? Inclusive Judas também, né? A gente viu como ele sofreu ao Judas escolher o caminho errado ali. E aí, então, esse discípulo disse para Pedro, né? É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se no mar. É porque eles não estavam muito longe. Aqui o versículo 8 diz, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, cerca de 90 metros, né? Eles estavam ali. Então eles foram arrastando, né? Puxando a rede, nem puxaram para dentro do barco, foram puxando ali a rede, remando o barco para chegar ali. Versículo 10: E disse-lhe Jesus: Trazeis dos peixes que agora as apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou para a terra a rede, né? Cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos, não se rompeu as redes. E disse Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe o que, quem és tu, sabendo quem ele era, né? Que era o Senhor. Aqui era uma certeza não somente pela visão, mas uma certeza por causa da presença de Cristo, né? O sentimento, tudo, né? Ali a presença de Cristo confirmava realmente que era Cristo aqui. Eu acho que eu deixei passar um versículo aqui que eu não li, que é muito importante, é o versículo 9, diz assim, ó: E logo descendo para a terra, viram ali uma brasa, né? E peixe posto em cima e pão. Bom, repare que quando os discípulos descem do barco, Pedro veio nadando, né? Quando eles chegam na praia ali, eles veem que já está lá na praia uma brasa, né? Com uma pedra e peixe em cima e pão. Ou seja, Jesus Cristo, vendo que os seus apóstolos, eles haviam tentado pescar a noite inteira, fadigados, ele preparou um de jejum, né? Um café da manhã ali para eles, ali, peixe e pão ali para eles, e isso é lindo, né? Agora observe também que eles estavam trazendo ainda os peixes, e Jesus Cristo já tinha peixe lá e já tinha pão. Então, aqui pode simbolizar para nós que se Jesus Cristo, ele quer peixe, ele vai ter peixe. Então, se ele disse para Pedro e para os demais apóstolos, vocês serão pescadores de homens, então era para eles pescar homens e não peixes. Isso mostra que se Cristo ele quiser mais peixe, ele vai ter peixe. Mas ele não pediu peixe, né? Ele pediu homens, ele pediu que pregasse o evangelho aqui, tá bom? Vamos continuando aqui, o versículo 13, não, versículo 15 agora, né? Após eles jantarem, então, né? Aí Jesus Cristo vai conversar aqui com Pedro, versículo 15. Por que ele se dirige diretamente a Pedro aqui, né? Porque Pedro, ele era o líder aqui, né? Ele que estava, que a gente vai ver o papel de Pedro daqui para frente, né? Principalmente na semana que vem, que já vai ter acabado aqui os 4 evangelhos, e aí vai entrar em Atos e os outros livros, a gente vai ver que Pedro, ele está como líder na igreja, encabeçando a obra ali, e dando designações. Então, todos foram pescar, sim, mas ele foi conversar diretamente com Pedro aqui, né, sobre isso aqui, tá bom? Versículo 15. E depois de terem jantado, ou seja, primeiro alimentou eles ali, né? Disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu e disse: Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe ele: Apacenta os meus cordeiros. Aqui no versículo 15, a gente vê que Cristo ele faz uma comparação, né? Ele fala, ama-me mais do que estes? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? O que seria estes, né? Para que houvesse essa comparação aqui. Bom, temos algumas hipóteses que poderia ser os peixes, né? Ou seja,
Você me ama mais do que essa pescaria? Você me ama mais do que você está buscando peixe? Né? Porque eu pedi para buscar homens, você está buscando peixe. Né? Então pode ser uma possibilidade que ele estava falando dos peixes. Outra possibilidade é você me ama mais do que os seus amigos, mais do que os seus apóstolos, do que esse momento de lazer que você está tendo ali com eles, né? Não que é proibido a gente ter um momento de lazer, mas Cristo está perguntando, você me ama mais do que estes? O que seria estes? Né? Então é interessante aqui essa pergunta comparativa aqui que Jesus Cristo está fazendo. E aí então ele revela, olha, se você me ama, então apacenta os meus cordeiros. É assim que nós demonstramos o nosso amor a Deus, trabalhando, né? Aí ele continua, versículo 16, e tornou a dizer-lhe uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse ele, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe ele, apacenta os meus cordeiros. Repare que no versículo 16 ele já não fala de um modo comparativo. Ele só pergunta se ama a ele ali, tá bom? E também, ao perguntar se amas aqui, Pedro agora ele não fala assim, eu te amo mais que tudo, ou coisa assim, né? Ele não fala dele próprio, mas ele está falando que o Senhor sabe todas as coisas. Tá bom? O Senhor sabe, tu sabes que eu te amo. Ou seja, não tem como esconder algo do Senhor. Ele sabia que o próprio Senhor sabia do amor que ele tinha por ele. Tá bom? Então é disso que Pedro está falando aqui. Desculpa. Então na segunda vez aqui, o Senhor também muda uma parte aqui, né? Ao invés de falar apacenta os meus cordeiros, que foi a primeira vez, a segunda vez ele apacenta as minhas ovelhas. Qual que é a diferença da ovelha para o cordeiro? O cordeiro, ele é o filho da ovelha, é quando é pequeno ali ainda. Então aqui a gente consegue ver a prioridade do Senhor na juventude, nos jovens, nas crianças, né? O bispo, o manual, o novo manual da igreja mostra que o bispo ele é responsável ali pelas crianças e pelos jovens, tá bom? Essa é a maior atribuição ali do chamado do bispo, tá bom? Então aqui a gente vê que não é algo novo, mas que vem desde antes. Aqui Cristo ele falou, primeiro, apacenta os meus cordeiros, né? E depois ele diz, apacenta minhas ovelhas. Depois o resto do rebanho é importante também. Mas a prioridade aqui é os cordeiros, tá bom? Então a gente consegue observar aqui. Ele continua, versículo 17, né? Agora pela terceira vez. E disse-lhe uma terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu-se por ter dito uma terceira vez, ama-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então aqui pela terceira vez, né, é mencionado que Pedro ele entristeceu-se, né? Ele ficou triste por o Senhor ter perguntado uma terceira vez. Talvez tenha vindo na lembrança de Pedro aqui as 3 vezes que ele negou Cristo, né? Algo comparativo também é que quando Pedro ele negou que conhecia Jesus Cristo, ele estava numa fogueira, numa roda onde todas as pessoas ali estavam buscando o mal de Jesus, né? Então ele estava no meio onde ele não deveria estar. Agora aqui ele estava numa fogueira com o próprio Salvador, né? Nesse de jejum aqui com os apóstolos. E aqui Cristo ele deu a oportunidade a Pedro, que assim como ele havia negado ele 3 vezes, agora ele teve a chance de dizer 3 vezes, tu me amas, né? E Pedro, não confiando somente no braço da carne, no que ele é, ele pega e diz, não diz, eu te amo, ele diz, tu sabes que eu te amo, que Deus ele sabe a intensidade do nosso amor por ele, tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui também. Então ele fala pela terceira vez aqui, né? Tu me amas, né? Então, é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês, né? Uma das maneiras de nós demonstrarmos o amor a Deus é apacentar os cordeiros, né? A juventude, as crianças, né? E também apacentar as ovelhas. Repare que o Senhor diz, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não é o pau senta nas ovelhas. Não é para a gente criticar as ovelhas, criticar as pessoas que estão na igreja, a liderança da igreja. Não é para criticar, e sim apacentar, juntar
Apacentar significa alimentar essas pessoas e ajudar elas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.